Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje nós teremos a segunda parte da apresentação da Sueli, que gentilmente fez para nós o documento 144, e vai nos apresentar hoje, continuando a falar sobre a oração. Jesus nos ensina e nos fala, e ela vai nos dar umas dicas preciosas. Muito obrigada, e é com você, Sueli. Muito obrigada a vocês, obrigada pela presença. É, eu, antes de começar, então, eu vou fazer uma oração, cada um pode fazer o que sentir no seu coração também, e aí a gente começa, tá bom? Amado Pai Universal, fonte de toda a vida, beleza e bondade, te agradecemos por cada dia, por cada oportunidade de crescimento no amor e no serviço. Obrigada pelas lições que encontramos no caminho e pelo chamado constante ao aperfeiçoamento. Pai eterno, ensina-nos a enxergar com olhos de amor, a compreender que somos todos seus filhos e que, como irmãos, devemos nos estender as mãos, construindo a paz que reflete a tua vontade. Que a verdade do teu reino ilumine todas as mentes, que os corações se abram à tua presença e que, unidos no propósito de servir, possamos manifestar a fraternidade universal. Conduze-nos, Pai, pela senda da luz, para que um dia, ao final da tua jornada, possamos encontrar-te face a face, como filhos renascidos no amor e na verdade. E que se faça a tua vontade em nós e através de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da aula, né, que eu iniciei na semana passada, que era em Gilboa e na Decápolis, que faz parte do documento 144. Hoje minha garganta não está muito boa, só vou pôr uma pastilha na boca. Essa aula, ela é baseada no documento 144, mas é um resultado da minha interpretação. Se bem que nessa quarta parte, né, nesse quarto módulo, os instrutores não estão fugindo muito, né, do texto do livro. A gente está basicamente colocando todo o texto do livro e a gente faz as nossas considerações. Então, essa é a aula 4 do capítulo 4 do módulo 4. E as imagens que eu utilizo, eu sempre gosto de dizer, o livro de Urântia não tem nenhuma imagem, ele não traz nenhuma imagem, né? E essas imagens que eu encontro na internet, ou crio com inteligência artificial, ou pesquiso no site do Gary Tong, que ele está trabalhando bastante também com inteligência artificial, está fazendo coisas lindas, e eu coloco aqui, são só para ilustrar e para deixar o texto mais leve e a apresentação mais leve. Mas o livro de Urântia não traz imagens. Então, é só uma alegoria. Queria também dizer que nada substitui a leitura do livro de Urântia. A gente faz apresentações, muitas vezes tem facilitadores que têm muita facilidade em criar as apresentações e faz coisas belíssimas e super interessantes, mas nada substitui a leitura do livro de Urântia. É legal a gente assistir às aulas, é legal a gente depois dar uma pesquisadinha lá nos PowerPoints que fica lá no site, mas também é legal você ter o hábito de ler o livro de Urântia, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí que eu fiz uma coisa errada. Eu não vou saber tirar. Helena. Espera só um pouquinho, gente. Desculpa. Compartilhar ali. Então, na aula passada,
a gente já viu um preâmbulo, né, que foi assim, eu revi, como a gente ficou em férias, eu revi o documento 143, que foi a aula que o Henrique deu lá no final de dezembro. Aí eu fiz um mapinha para fazer a localização, o título do documento é em Gilboa e na Decápolis, então explicando o que era Decápolis, que são aquelas 10 cidades greco-romanas ali na Palestina, né? E onde ficava o Monte Gilboa, fica na fronteira entre a Samaria e... Eu me perdi. Fica ali na fronteira da Samaria, bem pertinho da Samaria. Aí a gente falou sobre o acampamento de Gilboa, sobre discurso sobre a prece daquele que crê, mais sobre a prece e outras formas de prece. E hoje a gente vai falar sobre a conferência com os apóstolos, nas cidades da Decápolis, no acampamento em Pela e a morte de João Batista. E depois que a gente fizer essa apresentação, quem conseguiu, né, fazer a lição de casa, que era criar uma oração em cima daqueles preceitos, né, que Jesus ensinou aos seus apóstolos, aí a gente vai poder, quem quiser, pode ler a sua oração, tá bom? Então vamos lá. Então, do preâmbulo, que era relembrando o documento 143, eu coloquei assim: o documento 143, intitulado Atravessando a Samaria, descreve um período importante do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, focado na pregação e no ensino no meio dos samaritanos. Então, eles saíram, né, daquela parte dos judeus e foram para Samaria, que havia muitos gentios e muitos samaritanos. Então, eles foram exercitar, né, esse ensino essa pregação dos ensinamentos de Jesus em um território que não era judaico, não, que não tinha tantos judeus, que tinha um povo gentil e o povo samaritano. E esse episódio é significativo porque demonstra a abordagem universalista de Jesus, a sua ênfase no autodomínio, né, ou seja, na mestria sobre si mesmo, na adoração e na oração. E foi esse documento que Jesus se encontrou com Nauda, lá no poço de Jacó, em Sichar, né? Então, Jesus estava com sede, enquanto que os apóstolos foram buscar comida, né, no centro de Sichar. Jesus sentou lá no poço, mas ele não tinha com o que tirar água do poço. E nesse inteirinho apareceu Nauda, que era uma senhora, uma moça, que eles até falam que com uma reputação não muito ortodoxa, né? Ela não era tão firme na reputação dela, porque ela tinha tido já 6 maridos. E Jesus começou a conversar com ela, e era estranho, porque os judeus não têm o hábito de conversar com mulheres, né? Muito menos, muito menos. Eu só queria pedir para quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar. Pode me interromper a hora que quiser, tá? Mas enquanto não tiver com nenhuma dúvida, não estiver falando, por favor, deixem os microfones fechados, só porque depois a gravação fica melhor, senão fica muita interferência, tá bom? Então, como eu estava dizendo, Jesus está lá no poço de Jacó, lá em Sichar, e Nauda aparece e serve Jesus, né? Ela tinha um cântaro, pegou água para Jesus, e Jesus fala assim para ela: você agora está me dando essa água, e eu vou voltar a ter sede. Mas se você tomasse a água que eu tenho, a água da vida, você nunca mais teria sede. E Jesus contou para ela um pouco da vida dela, né? Que ela teve alguns maridos, que o marido dela não foi legal com ela, e falou que ela deveria buscar os ensinamentos, né? Acreditar nos ensinamentos e buscar essa água da vida, que ela não teria mais sede. Então, ela ficou super impressionada com tudo isso, foi para a cidade e trouxe muitos samaritanos para ter com Jesus no final do dia, e Jesus conquistou ali muitos fiéis, né, a partir daqueles ensinamentos. Então, foi bastante importante. Na introdução desse documento,
a gente conta como é que foi e quando que aconteceu tudo isso, né? Agora a gente já está falando do documento 144. Então, o documento 144, em Gilboa e na Decápolis, em setembro e outubro de 27 depois de Cristo, Jesus e seus apóstolos se isolaram no Monte Gilboa em meio a tensões crescentes com as autoridades de Jerusalém e a prisão de João Batista por Herodes. Hoje a gente vai falar sobre essa prisão e sobre a morte de João Batista. E esse retiro, né, lá no Monte Gilboa, aprofundou a compreensão e o comprometimento dos apóstolos. E no início, ali no Monte Gilboa, estavam só Jesus e os 12 apóstolos. Eles tinham sido... O pessoal lá na Galileia estava muito hostil, né, com Jesus e seus apóstolos, porque eles estavam ensinando lá, e os sacerdotes e o sinédrio não estavam felizes com eles, então Jesus resolveu sair lá da Galileia e ir para o Monte Gilboa, ali na fronteira com a Samaria, e ficou lá com seus apóstolos. E esse retiro inicialmente por 2 meses. E esse retiro aprofundou a compreensão e o comprometimento dos apóstolos. Jesus esteve lá a sós com seus apóstolos, ensinando-lhes e instruindo-os sobre as verdades do reino. Aí, o tópico, né, a seção número 1, fala sobre o acampamento em Gilboa. Então, com o passar do tempo, o grupo dos 12 tornou-se mais devotado a Jesus e mais profundamente compromissado com o trabalho do reino. Eles não captavam muito bem os ensinamentos de Jesus. Eles não compreendiam plenamente a natureza nem o significado da sua outorga na terra. Mas eles amavam Jesus e eram leais a ele. Eles não entendiam muito bem, tanto que o conceito de reino de Deus, que é um reino interior, não um reino externo, né? Não um reino racial ou terreno, eles não conseguiam compreender isso. Eles sempre esperavam o Messias que viriam sentar-se no trono de Davi para libertar os judeus, né? E Jesus não era esse Messias. Então, isso sempre foi confuso para eles, mas eles amavam Jesus e eram leais a Jesus. Nesse período, Jesus deixou claro para os seus apóstolos que eles estavam em retiro por 3 razões. Primeiro, para confirmar o entendimento e a fé que eles deviam ter do Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Basicamente, o Evangelho do Reino é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Eles precisavam dar um tempo para que a oposição do trabalho deles lá na Judéia e na Galiléia se acalmasse. Então, lembra, eles saíram de lá, vieram aqui meio que, não fugindo, mas saindo de cena para depois retornar. E eles também precisavam aguardar o destino de João Batista. Nessa época, João Batista estava preso, né? Herodes o havia prendido. Eu vou contar por que isso aconteceu e como isso aconteceu lá na frente. E então Jesus achou que era melhor esperar ver o que ia acontecer com João Batista, se ele ia continuar preso, se Herodes iria soltá-lo ou se Herodes iria matá-lo. Por que matá-lo? Por que Jesus aventava essa hipótese? Porque João Batista também se indispôs com Herodes Antipas, né? E por isso que Herodes o prendeu. E o João, ao contrário de Jesus, Jesus era mais doce, ele era forte, ele era ele tinha uma postura forte, né? Mas ele não era tão rude, tão sem tato, vamos dizer assim, quanto João Batista, né? João Batista era muito reto, ele é muito reto e muito direto com as coisas dele, e não tinha papas na língua, né? Então, às vezes, ele não se dava tão bem por causa disso. E Jesus chegou a pensar até que ele também poderia ser morto. O segundo tópico, a segunda sessão, fala sobre o discurso sobre a prece. Então, esse tópico registra um profundo ensinamento de Jesus sobre a oração, dado aos seus apóstolos durante o retiro lá no Monte Gilboa. Jesus esclareceu o propósito da oração,
seus efeitos espirituais e como ela deve ser praticada corretamente. Jesus ensinou que a oração é a expressão sincera da alma ao Pai Universal. E diferente das práticas religiosas formais da época, Jesus explicou que a prece não deve ser repetitiva ou mecânica, pois Deus não precisa ser convencido por palavras, aliás, Deus não precisa ser convencido de nada, já que Ele conhece a gente, né? Mais do que a gente mesmo. Que a prece não deve ser usada para impressionar os outros, como faziam os fariseus ao orarem em público, então eles faziam questão de usar palavras rebuscadas e de fazer longos discursos e de fazer suas preces em público e em voz alta, para que todos vissem e falassem: olha como ele é sábio, como ele consegue falar com Deus, né? Jesus achava isso horroroso. A prece deve refletir a verdadeira necessidade do coração e não apenas os desejos materiais. E ele ensinou uma coisa bastante importante, é que a prece não muda Deus, mas transforma quem ora, ajudando a alinhar a sua vontade à vontade divina. Então, a prece cria uma receptividade, né, das bênçãos de Deus para com quem está orando. E ela não vai mudar Deus. Deus não vai mudar o que vai acontecer só porque a gente está orando. Eventualmente, sim, mas se não for da vontade do Pai, se não for com um bem maior da gente, não vai fazer isso. Mas a gente, quando ora, a gente mesmo vai se moldando e vai percebendo o que realmente é importante, o que não é, né? E de repente, às vezes, a gente pede umas coisas que não tem nada a ver. E quanto mais a gente ora, aí a gente vai percebendo, não, isso não é importante, né? E principalmente se a gente acreditar na nossa vida eterna, a gente vai perceber que muitas coisas, embora assim fosse bom que a gente conseguisse nessa vida, elas, para o nosso crescimento espiritual, para a gente chegar lá onde a gente tem que chegar, qual que é a nossa meta? A nossa meta é chegar no paraíso, a nossa meta é chegar nos braços do Pai. Então, para chegar nisso, a gente precisa amar o Pai, deixar que seja feita a sua vontade e acreditar que Ele é nosso Pai e que nós todos somos irmãos, né? E aí, a partir daí, a gente vai evoluindo e se perfeccionando, nos tornando perfeitos, assim como Deus é perfeito, né? Então, a oração não é um meio de obter favores divinos, mas sim um caminho de comunhão com Deus e crescimento espiritual. Então, quanto mais você ora, mais você está conversando com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais íntimo de Deus você fica, né? Ainda mais se você pensar nele como um pai, né? Um pai celeste, um pai que pode tudo, um pai que sabe tudo, um pai cheio de amor. Então, isso vai te dando uma paz, né? Vai te dando uma plenitude que você não encontraria de um outro modo. E com esse crescimento, com isso, né, você vai obtendo também um crescimento espiritual. Depois, a gente falou sobre a prece daquele que crê. Então, os apóstolos não estavam satisfeitos e desejavam que Jesus lhes desse um modelo de prece, o qual pudesse ser ensinado aos novos discípulos. E então, Jesus lhes apresentou a oração do Pai Nosso, que ele havia ensinado aos seus irmãos e irmãs lá em Nazaré. Então, Jesus não queria uma prece decorada, né? Jesus queria que cada um fizesse a sua prece pessoal ao Pai. Mas os apóstolos tinham dificuldades, porque os judeus tinham mais de 30 orações. João Batista ensinou algumas orações também enquanto pregava. E agora, quando os novos discípulos apareciam, eles queriam assim: como é que eu faço para agradar a Deus? Qual que é a fórmula mágica? Me dá uma receita de bolo aí. Me fala qualquer coisa para que eu possa entrar em contato com o Pai. E aí Jesus, então, aqueceu e falou: tá bom, então
Foi até Tomé quem pediu isso para ele. Ele falou, tá bom, Tomé, então eles apresentaram então a oração que eu ensinei para meus irmãos, para minha mãe e para minhas irmãs lá em Nazaré, que é a oração do Pai Nosso. E ele ensinou que a oração deve ser uma expressão da fé viva e que deve refletir confiança, humildade e entrega à vontade divina, sem formalismos ou pedidos egoístas. Jesus reforçou que Deus já sabe das necessidades humanas, mas deseja que os seus filhos se aproximem dele com confiança e amor. Então, quando a gente está fazendo a nossa oração, na verdade a gente está se entregando, né? A gente está se entregando ao Pai, quando a gente faz a adoração e quando a gente faz as nossas preces. E é isso que Deus quer da gente, né? Deus quer que a gente se entregue a Ele, que a gente confie nele plenamente, tanto que o que Ele pede é que a gente faça a vontade dele, né? E por isso que muitas pessoas, eu também, costumo terminar a minha oração dizendo que seja feita a vossa vontade, não a minha. O quarto tópico é falando mais sobre a prece. Então, Jesus continuou a ensinar sobre a natureza e a prática da oração, esclarecendo dúvida dos apóstolos e aprofundando conceitos essenciais. Ele destacou que a prece não deve ser vista como um meio de influenciar a Deus, mas sim como um instrumento de crescimento espiritual e comunhão com o Pai. Que foi isso que eu falei agora há pouco. Jesus explicou que o Pai é imutável e perfeito. Deus não muda, Deus é perfeito. E que a oração não altera a vontade divina, mas tem um impacto profundo naquele que ora. Então, a oração não muda Deus, a oração muda aquele que está orando, né? Aquele que está pedindo. A prece alinha a vontade humana à vontade de Deus, ajudando a pessoa a entender melhor o seu propósito. A oração não deve ser usada para tentar obter vantagens materiais ou interferir nos planos divinos. Isso é sempre importante dizer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Até Jesus falava isso, né? O objetivo principal da prece é fortalecer a fé, buscar orientação e desenvolver qualidades espirituais. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma prece, pedindo, né? E a gente pede várias vezes, porque a gente tem um problema bastante grande aos nossos olhos, né? A gente começa a orar e, e pede, né? Busca orientação. E aí, só o fato de você estar conversando com Deus, de você estar pedindo, você já vai clareando a sua mente, né? E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que aquele problema não é tão grande assim. Ou, se for, né? A gente sempre acaba lembrando que a gente é eterno, né? Que a nossa vida não vai acabar aqui. Que a gente vai continuar por milhões e milhões de anos, nem sei quanto, ou bilhões, né? Se a gente pensar em Abona. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, e esse é o primeiro degrau. Então, quando a gente se entrega ao Pai e a gente busca a orientação dele, a gente acaba, né, com esse hábito de orar, a gente acaba desenvolvendo algumas qualidades de confiança, fortalece a nossa fé e se entrega realmente. Então, a verdadeira oração é um diálogo com Deus que amplia a consciência espiritual e proporciona paz interior, coragem e sabedoria. É bem bacana sempre pedir sabedoria e discernimento para a gente saber o que fazer, como fazer e quando fazer. O quinto tópico foi outras formas de prece. Então, de quando em quando, durante o restante da sua permanência na Terra, Jesus trazia ao conhecimento dos apóstolos várias outras formas de prece, mas o fez apenas como uma ilustração para outras questões, e determinou que essas preces em formas de parábola não deveriam ser ensinadas às multidões. Muitas delas eram de outros planetas habitados, mas Jesus não revelou esse fato aos 12. Então, lembra na aula passada, a gente leu os 7 exemplos, né, de prece
que são de outros planetas e que os seres intermediários tiveram a permissão de trazer para a gente, né? De colocá-las no livro de Urântia. Então, é bastante interessante se debruçar sobre essas preces para ver a forma, né, como que cada planeta se comunica com o Pai. Para ver também a estrutura, né, de como que fazer isso, né? Eu achei bastante interessante também. E vale a pena estudar isso. E agora a gente vai falar sobre a conferência com os apóstolos de João. Então, setembro e outubro eles passaram, setembro e outubro eles passaram lá no Monte Gilboa, né? Na primeira parte desse retiro, Jesus esteve com os apóstolos, ensinando, fortalecendo sua fé, dizendo por que eles estavam lá, passando muitos ensinamentos para ele, relembrando muitos ensinamentos. E por volta do 1º de outubro, Filipe e alguns dos seus amigos apóstolos estavam em uma aldeia próxima comprando alimentos, quando encontraram alguns dos apóstolos de João Batista. Nesse encontro casual, programou-se uma conferência de 3 semanas no acampamento de Gilboa, entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos de João, pois recentemente João havia apontado 12 dos seus líderes como apóstolos, seguindo o precedente de Jesus. E João havia feito isso em resposta à solicitação de Abner, que era o líder dos seus leais apoiadores. Então, João tinha 12 apóstolos e Jesus tinha 12 apóstolos. E esses apóstolos se encontraram ali em Gilboa. Jesus esteve presente no acampamento de Gilboa durante a primeira semana dessa conferência conjunta, a primeira semana de outubro. Mas ausentou-se nas 2 últimas semanas. No começo da segunda semana desse mês, Abner havia reunido todos os seus condiscípulos no acampamento de Gilboa e estavam todos preparados para o conselho com os apóstolos de Jesus, para essa reunião, né, que eles teriam dos 24 apóstolos. Durante 3 semanas, esses 24 homens entraram em sessões 3 vezes ao dia e 6 dias a cada semana. Na primeira semana, Jesus esteve com eles entre as sessões da manhã, da tarde e da noite. Todos queriam que o mestre se reunisse com eles e presidisse as suas deliberações conjuntas, mas Jesus recusou-se firmemente a participar das suas discussões, embora consentisse em falar-lhes em 3 ocasiões. E essas palestras de Jesus para os 24 foram sobre a compaixão, sobre a cooperação e sobre a tolerância. Os apóstolos de Jesus, eles eram um pouco enciumados, né, de que os apóstolos de João também estivessem ali juntos, né, participando do círculo, do pequeno círculo, né, em volta de Jesus. Então, eles se sentiam um pouco enciumados, vamos dizer assim. André e Abner alternavam-se na presidência desses encontros conjuntos entre os 2 grupos apostólicos. Esses homens tinham muitas dificuldades a serem discutidas e muitos problemas para resolver. Muitas vezes, eles levaram o seu problema para Jesus apenas para ouvi-lo dizer: "Eu me ocupo apenas dos vossos problemas pessoais e puramente religiosos. Eu sou o representante do Pai para o indivíduo, não para o grupo. Se tiverdes dificuldades pessoais nas vossas relações com Deus, vinde a mim, que ouvirei e aconselharei na solução do problema. Mas quando estiverdes tratando da coordenação de interpretações humanas divergentes para as questões religiosas e para a socialização da religião, cabe a vós mesmos cuidar de todos esses problemas por meio das vossas próprias decisões." Então, Jesus não queria se envolver nessa coordenação, né, dessas questões religiosas. E aí Jesus continua:
Não obstante isso, eu vos acompanharei sempre compassiva e interessadamente. E quando chegardes às conclusões no que toca a essas questões de importância não espiritual, já que todos vós estáis de acordo, então eu prometo adiantadamente dar a minha aprovação total e a minha cooperação sincera. E agora, com a finalidade de deixar-vos desimpedidos para as vossas deliberações, estarei distante por 2 semanas. Não vos preocupeis comigo, pois voltarei para vós. Eu estarei cuidando dos assuntos do meu pai, pois temos outros reinos além deste aqui. Nem preciso dizer que os apóstolos, os 24, ficarem polvorosos. Como assim? Jesus vai embora e vai deixar a gente aqui tentando entrar num acordo? Como é que vai ser isso? Depois de falar assim, Jesus desceu a encosta da montanha e eles não mais o viram por 2 semanas inteiras. E nunca souberam para onde foi, nem o que fez durante esses dias. Demorou algum tempo para que os 24 pudessem ater-se às considerações sérias dos seus problemas, tão desconcertados que ficaram com a ausência do mestre. Dentro de 1 semana, contudo, eles já estavam de novo no cerne das suas discussões, sem poder apelar para a ajuda de Jesus. O primeiro item sobre o qual o grupo concordou foi o da adoção da prece, que tão recentemente Jesus havia ensinado a eles. Essa prece, aceita em votação unânime, era aquela que seria ensinada aos crentes pelos 2 grupos de apóstolos, era o Pai Nosso. Em seguida, decidiram que, enquanto João Batista vivesse, fosse na prisão ou fora dela, ambos os grupos de 12 apóstolos continuariam com seus trabalhos. E também que encontros conjuntos de 1 semana aconteceriam a cada 3 meses em locais a serem determinados. Então, os apóstolos de João continuariam com a sua pregação, né? Segundo os ensinamentos de João, e os apóstolos de Jesus continuariam a sua pregação segundo os ensinamentos de Jesus. E que eles se encontrariam a cada 3 meses em locais pré-determinados. O mais sério de todos os problemas, contudo, tornou-se a questão do batismo, porque João batizava a todos, né? Ele pedia a remissão dos pecados de quem fosse batizado e batizava com água. As dificuldades todas ficaram ainda mais agravadas porque Jesus havia se recusado a fazer qualquer pronunciamento sobre o batismo. Mas finalmente eles concordaram. Enquanto João vivesse, ou até o momento em que eles pudessem modificar em conjunto essa decisão, apenas os apóstolos de João batizariam os crentes, e apenas os apóstolos de Jesus instruiriam finalmente os novos discípulos. Sendo assim, desde aquele momento até depois da morte de João, 2 dos apóstolos de João acompanhavam Jesus e os seus apóstolos para batizar os crentes, pois aquele conselho conjunto de apóstolos havia decidido por unanimidade que o batismo deveria tornar-se o passo inicial e o sinal exterior na aliança com os assuntos do reino. Então, o batismo, não é que Jesus fosse a favor ou contra o batismo, né? Mas, como esses apóstolos chegaram ao consenso de que era importante esse rito, né, do batismo para entrar no reino, então, os apóstolos de João iriam batizar. Ia falar uma coisa, mas fugiu. Em seguida, ficou decidido que, no caso da morte de João, os apóstolos dele apresentar-se-iam a Jesus e submeter-se-iam à direção dele, e que não mais batizariam a menos que fossem autorizados por Jesus ou pelos seus apóstolos. E então foi votado que, no caso da morte de João, os apóstolos de Jesus começariam a batizar com água como símbolo do batismo do Espírito Divino.
Quanto à questão de o arrependimento estar ligado ou não à pregação do batismo, isso ficou entregue à opção de cada um. Nenhuma decisão foi tomada como obrigatória pelo grupo. Os apóstolos de João pregavam: arrependei-vos e sereis batizados. Já os apóstolos de Jesus proclamavam: acreditai e sede batizados. Então, é uma, é uma forma, né, de conduzir a coisa de uma forma diferente. João e os seus apóstolos pregavam o arrependimento dos pecados. Já os apóstolos de Jesus proclamavam: acreditai e sede batizados. Sede batizados como um rito para entrar no reino. E essa é a história da primeira tentativa dos seguidores de Jesus de coordenar esforços divergentes, de compor diferenças de opiniões, de organizar empreendimentos grupais, de legislar sobre ritos exteriores e de socializar práticas religiosas pessoais. Muitas outras questões menores foram consideradas, e a solução delas foi tomada em unanimidade. Esses 24 homens tiveram uma experiência verdadeiramente notável durante essas 2 semanas em que foram levados a enfrentar os problemas e a decidir conjuntamente em caso de impasses sem Jesus. Eles aprenderam a divergir, a debater, a lutar, orar e transigir, e durante todo esse tempo a conservar-se em toda a simpatia para com os pontos de vista das outras pessoas, e também a manter ao menos um certo nível de tolerância para com as opiniões alheias sinceras. Isso foi muito importante porque, como eu havia dito, havia uma certa rivalidade entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos de João, né? E nesse encontro lá em Gilboa, eles conseguiram aparar algumas arestas, né? Eles conseguiram é, respeitar a opinião do outro, respeitar o ponto de vista do outro, respeitar a crença do outro, né? E conciliar também. E conciliar é uma palavra importante. Conciliar e manter um certo nível de tolerância para com a opinião uns dos outros. Então, foi bastante importante e Jesus, eu acho que fez isso de propósito, deixou eles lá para que eles conseguissem fazer esse exercício, né, de tolerância, de compreensão e para que eles pudessem evoluir um pouco. Na tarde da sua discussão final sobre as questões financeiras, Jesus retornou e ouviu sobre as deliberações deles e escutou as decisões e disse: essas então são as vossas conclusões, e eu vos ajudarei a cada um a pôr em prática o espírito das vossas decisões unidas. 2 meses e meio depois dessa época, João foi executado. João foi executado em janeiro. E durante esse período, os apóstolos de João permaneceram com Jesus e os 12. Trabalharam juntos e batizaram os crentes, durante esse período de trabalho nas cidades da Decápolis. E o acampamento de Gilboa foi levantado em 2 de novembro de 27 depois de Cristo. Então eles ficaram lá setembro e outubro deliberando tudo isso, né? Primeira parte desse período foi só os apóstolos de Jesus com Jesus, e a segunda parte foram os apóstolos de Jesus e de João Batista, e Jesus se ausentou por 2 semanas, deixando que esses apóstolos, esses 24 homens, entrassem num acordo, né? E principalmente exercitassem a tolerância, a compreensão, a compaixão e o respeito um pelos outros. Agora, nas cidades da Decápolis. Durante os meses de novembro e dezembro, Jesus e os 24 trabalharam silenciosamente nas cidades gregas da Decápolis, principalmente em Citópolis, Gerasa, Abila e Gadara. Esse foi realmente o fim daquela época preliminar de absorver o trabalho e a organização de João. Sempre a religião socializada de uma nova revelação
paga o preço do comprometimento e de concessões com as formas e usos estabelecidos da religião precedente que ela procura salvaguardar. Então, isso aconteceu entre os apóstolos de Jesus e de João, né? Para receber esses apóstolos de João, os apóstolos de Jesus tiveram que fazer concessões, né? Uma das concessões foi o uso do batismo como um rito, né? Para você entrar no reino. A gente viu isso também com o próprio cristianismo, né? Que Paulo, principalmente, e Pedro tiveram que fazer concessões para que, para, não é angariar a palavra, mas para conseguir, né? Novos crentes para o cristianismo. Então, foram feitas muitas concessões e principalmente com relação aos cultos mitraicos, né? Tanto que tem vários dos ritos mitraicos e outros pagãos que estão dentro da Igreja Católica hoje, como, por exemplo, a água benta, como mesmo a construção de igrejas no formato que elas são, né? Com o altar lá na frente e os bancos, etc. Isso tudo fazia parte do culto mitraico e muitas outras coisas mais. Então, sempre uma religião, a nova religião, né, ela abre precedentes, ela faz concessões para as formas e usos estabelecidos da religião anterior, para que ela vai englobar. O batismo foi o preço que os seguidores de Jesus pagaram para levar com eles, enquanto um grupo religioso socializado, os seguidores de João Batista. E os seguidores de João, ao se juntarem aos seguidores de Jesus, cederam em quase tudo, exceto no batismo pela água. Então, o batismo pela água era a pedra fundamental para os seguidores de João, e eles não quiseram abrir mão disso, e os apóstolos de Jesus concordaram. Não foi Jesus que concordou, Jesus deixou que eles deliberassem e eles chegassem no acordo. E Jesus respeitou a vontade deles, né? Quando Jesus foi ser batizado lá no Jordão, João Batista pergunta para Jesus: como que você está aqui, né? Por que você está aqui para se batizar? Eu que devia ser batizado por você, né? Eu que deveria me render, não render, mas me estar ao seu serviço, né? E Jesus falou assim: não, eu quero. Isso é importante para que os outros vejam que eu estou fazendo esse movimento, né? Que eu estou sendo batizado por você, assim como você batizou tantos outros. Então é um rito externo e Jesus não se importou em participar dele também. Jesus promoveu poucos ensinamentos públicos nessa missão das cidades da Decápolis. Ele passou um tempo considerável ensinando os 24 e teve muitas sessões especiais com os 12 apóstolos de João. Com o tempo, eles tornaram-se mais compreensivos quanto ao porquê Jesus não teria ido visitar João na prisão, e quanto à causa de nenhum esforço haver sido feito para assegurar a libertação de João. No entanto, eles nunca puderam compreender por que Jesus não fazia nenhuma obra miraculosa, porque ele recusava-se a dar sinais externos da sua autoridade divina. Antes de vir para o acampamento de Gilboa, os apóstolos de João já criam em Jesus, sobretudo por causa do testemunho de João. Mas logo eles estavam lá começando a crer em resultado do seu próprio contato com o Mestre e com os seus ensinamentos. A maior parte do tempo, nesses 2 meses, outubro e novembro, o grupo trabalhou aos pares, um dos apóstolos de Jesus saindo com um dos apóstolos de João. O apóstolo de João batizava e o apóstolo de Jesus instruía. Enquanto ambos pregavam o evangelho do reino, como cada um o entendia. E eles ganharam muitas almas entre os gentios
e os judeus apóstatas. Abner, o dirigente dos apóstolos de João, tornou-se um devoto firme de Jesus e, mais tarde, foi feito o superior de um grupo de 70 instrutores a quem o mestre encarregou com a missão de pregar o evangelho. Agora a gente vai para o tópico 8, né, que fala no acampamento em Pela. Então, o acampamento em Pela era um refúgio para Jesus e para os seus seguidores, proporcionando um local seguro para ensinar e se preparar para os eventos futuros. Ficava ao leste do Rio Jordão e se tornaria um dos principais centros de pregação de Jesus. Então, aqui tem uma imagem, né, do Geritong, de Pela, na Jordânia. E Pela era conhecida pelas atividades de João Batista e foi onde ele batizou Jesus, tá, no Rio Jordão. Mais tarde, Pela tornou-se a sede de Jesus durante seu ministério na Pérea. E hoje continua sendo um local de peregrinação para aqueles que desejam ser batizados no Rio Jordão. Então, o principal ensinamento desse tópico vai ser que o reino de Deus não é externo, ele é interno, né? Ele é construído dentro de você. E esse tempo que eles passaram lá em Pela foi um momento crucial para consolidar essa mensagem antes que outros eventos aparecessem, logo mais aqui na vida deles. Então, no final de dezembro, todos foram para perto do Jordão, junto a Pela, onde novamente começaram a ensinar e a pregar. Vinham a esse acampamento tanto judeus quanto gentios para ouvir as boas novas. E foi enquanto Jesus ensinava a multidão, uma tarde, que alguns amigos especiais de João trouxeram ao mestre a última mensagem que ele receberia de João Batista. João, a essa altura, tinha estado já durante 1 ano e meio na prisão e, na maior parte desse tempo, Jesus havia trabalhado muito silenciosamente. E assim, não era estranho que João fosse levado a indagar sobre o reino. Os amigos de João interromperam os ensinamentos de Jesus para dizer-lhe: João Batista nos enviou para perguntar: Tu és realmente o libertador ou devemos procurar por algum outro? Jesus parou para dizer aos amigos de João: Voltai e dizei a João que ele não foi esquecido. Dizei a ele sobre o que vistes e ouvistes, que as boas novas foram pregadas aos pobres. E depois que Jesus ter falado aos mensageiros de João, ele voltou à multidão e disse: Não penseis que João duvida do evangelho do reino. Ele faz perguntas apenas para deixar os seus discípulos, que são também os meus discípulos, bem seguros. João não é um fraco. Deixai-me perguntar a vós, que ouviste João pregando. Antes de Herodes colocá-lo na prisão, o que vistes em João? Uma palha balançando ao vento? Um homem de humor variável e vestido em roupas macias? Em geral, aqueles que se vestem suntuosamente e que vivem delicadamente estão nas cortes dos reis e nas mansões dos ricos. Mas o que vistes quando contemplaste João? Um profeta? Eu vos digo que sim, e muito mais do que um profeta. Foi escrito sobre João: Bem, eu coloco o meu mensageiro para que vós o vejais diante de vós, e ele irá preparar o caminho. Em verdade eu vos digo, entre aqueles nascidos de mulheres, não nasceu ninguém maior do que João Batista. No entanto, aquele que não é senão pequeno ainda no reino do céu, é ainda maior porque nasceu do Espírito e sabe que se tornou um filho de Deus. Muitos dos que ouviram Jesus naquele dia submeteram-se ao batismo de João e assim proclamaram publicamente a entrada no reino de Deus. E os apóstolos de João ficaram firmemente ligados a Jesus daquele dia em diante.
Esse acontecimento marcou a união real dos seguidores de João e os seguidores de Jesus. E depois de conversarem com Abner, os mensageiros partiram para Macaeros, que era onde João Batista estava, né? Com o objetivo de dizer tudo isso a João. E ele ficou muito confortado, e a sua fé fortaleceu-se com as palavras de Jesus e a mensagem de Abner. Nessa tarde, Jesus continuou a ensinar, dizendo: A que compararei essa geração? Muitos de vós não aceitais a mensagem de João, nem o meu ensinamento. Sois como crianças brincando na praça do mercado, que chamam os seus amigos para dizer: Nós tocamos flauta para vós e não dançaste. Gememos e não vos afligistes. E assim acontece com alguns de vós. João chegou fazendo jejum de alimentos e de bebidas, e eles disseram que ele estava possuído por um demônio. O Filho do Homem vem comendo e bebendo, e essa mesma gente diz: Vede, é um homem glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Na verdade, a sabedoria justifica-se pelos frutos dela. Pareceria que o Pai no céu escondeu dos sábios e dos arrogantes algumas dessas verdades, ao passo que as revelou aos bebês pequenininhos. Mas o Pai a todas as coisas faz bem. O Pai revela seu universo pelos métodos da sua própria escolha. Vinde, pois, todos os vós que penais e que tendes fardos pesados, e encontrareis o descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o jugo divino e experimentareis a paz de Deus que transcende a todo o entendimento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre João Batista, a morte de João Batista, né? João Batista foi executado por ordem de Herodes Antipas na tarde de 10 de janeiro de 28 depois de Cristo. Ele estava preso em Macaeros há 1 ano e meio na época da sua morte. E Herodes não sabia o que fazer com ele. Herodes tinha medo de matar João porque ele tinha muitos seguidores que o amavam muito e ele tinha medo de soltá-lo por medo que ele pudesse começar uma rebelião. Então Herodes, na verdade, ele não queria matar João Batista. Muitas vezes ele foi conversar com João Batista, propondo que João Batista parasse de pregar ou que fosse pregar em outro lugar longe da Galileia e dos domínios da Judéia e da Galileia, que eram os domínios de Herodes Antipas, né? Mas João não concordou com isso. João falou que quando ele saísse da prisão, ele iria continuar alertando o povo, né, de que o reino do céu estava próximo, estava ao alcance das mãos, segundo ele, e que todos tinham que se arrepender para poder entrar nesse reino. E então Herodes ficava com medo de matar João, porque ele era muito amado, ele tinha muitos seguidores e poderia criar uma rebelião. E então Herodes ficava de mãos atadas. Por isso que João Batista ficou tanto tempo na prisão, né? 1 ano e meio. A esposa de Herodes, Herodias, odiava João Batista, porque ele disse para todo mundo que ela não era a esposa legítima de Herodes. Ela pediu que João fosse executado, mas Herodes sempre recusou. No final, ela se vingou na festa de aniversário de Herodes. Ela armou uma trama perversa envolvendo Herodes e a sua filha Salomé, a filha dela, né, Salomé, que resultou na cabeça de João Batista sendo entregue numa bandeja. Então, Herodias, por que João Batista falou que... Por que ela não gostava de João Batista? Porque João Batista revelou que ela era neta de Herodes o Grande, que era pai
de Herodes Filipe, de Herodes Antipa e de Herodes Arquelau. E ele tinha mais um outro filho que também se chamava Filipe, que vivia em Roma. Mas esses três, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe, eram os que viviam na Palestina, e cada um tinha um reino, né, ou mais. Herodias era neta de Herodes Antipas e era casada com Herodes Filipe. E Herodes Antipas e ela começaram a namorar e ela largou o Herodes Filipe para ficar com o Herodes Antipas. E o Herodes Antipas, por sua vez, ó, fofocagem aqui. Herodes Antipas, por sua vez, separou-se da sua mulher para ficar com ela, né? Então, divorciou-se da sua mulher para ficar com ela. E então, isso era contra os costumes religiosos judeus. Era permitido, era contra a lei mosaica, era permitido que uma mulher se casasse com o irmão do seu marido no caso da morte desse marido. Mas se o marido estava vivo, isso era proibido. No entanto, Herodias se casou com Herodes Antipas e criou toda essa confusão. E João Batista denunciou isso e ele pregava dizendo que isso era imoral e que ela era uma esposa que não era oficial, né? Não era legítima. E ela ficou muito brava com ele e queria que ele fosse morto. Várias vezes ela pediu para Herodes Antipas que matasse João Batista, mas João Batista não queria matar. Desculpa, mas Herodes Antipas não queria matar João Batista e foi levando, até que aconteceu o aniversário de Herodes. Então, relembrando um pouquinho, né? Quem foi João Batista? João era um pastor como Amós, vestia-se como Elias de outrora, e fulminava as suas repreensões e dardejava as suas advertências com o espírito e poder de Elias. Não era de surpreender-se que esse estranho pregador criasse uma forte agitação em toda a Palestina, pois os viajantes levavam até longe as novidades que viam das suas pregações no Jordão. Havia ainda uma outra característica nova, entre aspas, no trabalho de João Batista, que era um nazarita. Ele batizava todos os seus crentes no Jordão para a remissão dos seus pecados. Então, o objetivo desse batismo era para limpeza, para purificação, para remissão dos seus pecados. E embora o batismo não fosse uma cerimônia nova entre judeus, ela acontecia, eles nunca tinham visto o batismo ser feito como João o realizava agora, ou seja, para a remissão dos pecados. Havia muito que vinha sendo uma prática batizar os gentios, aqueles que queriam se converter, né, ao judaísmo, para admiti-los na comunidade da parte externa da praça do templo. Mas nunca tinha sido pedido aos judeus, eles próprios, que se submetessem ao batismo do arrependimento. Então, isso era feito com naturalidade para com os gentis, mas não para com os judeus. E João Batista batizava para a remissão dos pecados dos judeus. Apenas 15 meses foi o período, desde a época em que João começou a pregar e a batizar, até a sua detenção e a sua prisão, instigadas por Herodes Antipas. Mas nesse curto período de 15 meses, ele pôde batizar bem mais do que 100.000 penitentes, ou seja, eram quase 7.000 pessoas sendo batizadas por mês durante esse período de 15 meses. É muita gente, né? Imagina, é muita gente. Então, olha a força, né? A força que tinha a pregação de João Batista e a força que tinha esse rito do batismo para ele. Herodes e João Batista. João Batista aparece aqui na foto, né? Bem alto, bem mais alto que os outros. Ele tinha 1,80 m. E ele é um homem bem forte, bem alto. Então, de fato, João estava trabalhando no sul da Pérea,
quando foi preso e levado imediatamente para a prisão da fortaleza de Macaéros, onde foi encarcerado até a sua execução. Herodes governava sobre a Pérea e a Galiléia. Nessa época, mantinha residência na Pérea, tanto quanto em Júlias quanto em Macaéros. Na Galiléia, a residência oficial tinha sido levada de Séforis para a capital de Tiberíades, só que ela estava em reforma. Por isso que Herodes passava muito tempo lá em Macaéros, que era onde tinha a prisão que João Batista estava, se encontrava. Então, Herodes e João Batista. Herodes temia libertar João por medo de que ele instigasse uma rebelião. Temia condená-lo à morte e que a multidão causasse motins na capital, pois milhares de pereianos acreditavam que João era um homem sagrado, ele era um profeta. Portanto, Herodes mantinha o pregador nazarita na prisão, não sabendo mais o que fazer com ele, estava 1 ano e meio. Muitas vezes, João tem estado perante Herodes, mas nunca concordara em sair dos domínios de Herodes, nem de se abster de todas as atividades públicas que se fosse libertado. Então, Herodes propunha para ele, olha, vai embora, sai da Galileia, sai da Pérea, vai para outro lugar pregar, ou então muda o seu discurso, né? Mas João Batista era irredutível e falou, não, eu não vou sair, eu vou continuar batizando no Jordão e eu não vou mudar o meu discurso. Meu discurso é que o reino está próximo e que todos têm que se arrepender para entrar nesse reino de Deus ou serão castigados. Então, e a nova agitação a respeito de Jesus de Nazaré, que crescia firmemente, serviu para admoestar Herodes de que não era a hora de libertar João. Então, ele via o que estava acontecendo, né, com Jesus. Jesus estava aparecendo mais, a pregação de Jesus estava tendo também resultados bastante positivos, ele estava conseguindo, né, muitos crentes, né, ele estava convertendo muitos crentes, então seriam duas frentes, né, João e Jesus, e Herodes não queria lidar com isso. E além disso, João também era vítima do ódio intenso e amargo de Herodias, a mulher ilegal de Herodes, que foi o que eu falei ali na frente, né? Então vamos lá, Herodíades e João Batista. Então vamos contar melhor essa história. Em inúmeras ocasiões, Herodes falou com João sobre o reino do céu, ao mesmo tempo em que ficava algumas vezes seriamente impressionado com a sua mensagem, ele também tinha medo de libertá-lo da prisão. Herodes passava um tempo considerável nas suas residências pereianas, pois tinha predileção pela fortaleza de Macaéros. Para celebrar o seu aniversário, Herodes fez uma grande festa no palácio de Macaéros e convidou os seus principais oficiais e outros homens de posição elevada nos conselhos do governo da Galiléia e da Pérea. E já que Herodias tinha fracassado em causar a morte de João por apelo direto a Herodes, ela vivia pedindo para matar João Batista, ela estabeleceu para si mesma a tarefa de levar João à morte por meio de um plano astuto. E qual que foi esse plano? No decorrer das festividades e entretenimentos daquela noite, Herodias apresentou a sua filha Salomé para dançar diante dos convivas. Herodes, que estava muito encantado com a dança da donzela, e chamando-a diante de si, disse: Tu és encantadora, estou muito satisfeito contigo. Pede a mim, nesse meu aniversário, o que desejares, e eu darei a ti, ainda que seja a metade do meu reino. E Herodes fazia tudo isso sob a influência de muito vinho. Então, estava bêbado já. A donzela retirou-se e perguntou à sua mãe o que ela deveria pedir para Herodes. E Herodias disse: Vá a Herodes e peça a cabeça de João Batista. E a jovem donzela, retornando à mesa do banquete, disse a Herodes: Eu peço que me entregues imediatamente a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes ficou cheio de medo e de tristeza. No entanto, ele havia dado a sua palavra diante de todos os que se assentavam
para banquetear-se com ele, e por isso não podia negar esse pedido. E Herodes Antipas enviou um soldado com a ordem de trazer a cabeça de João. E João teve então a sua cabeça decepada naquela noite na prisão. E o soldado trouxe a cabeça de um profeta em uma bandeja e apresentou-a à jovem donzela no fundo da sala de banquete. E a donzela, que era Salomé, deu a bandeja à sua mãe. Então, por um capricho, João Batista foi morto. No dia seguinte à morte de João, alguns poucos dentre os seus discípulos que tinham ido a Macaéros souberam da sua execução e foram até Herodes e requisitaram o corpo dele. E puseram-no em uma tumba. Mais tarde lhe deram uma sepultura em Sebaste, que era a cidade de Abner. Então, aos 12 de janeiro, 2 dias depois, partiram para o acampamento dos apóstolos de João e de Jesus, perto de Pela, e contaram a Jesus sobre a morte de João. Só um minuto. Ao ouvir o relato deles, Jesus dispersou a multidão e, reunindo os 24, disse-lhes: João está morto. Herodes mandou decapitá-lo. Hoje à noite, fazei uma reunião de conselho e colocai os vossos assuntos em ordem, como deve ser feito. Não haverá muita demora mais. É chegada a hora de proclamarmos o reino abertamente e com toda a força. Amanhã iremos para Galiléia. Consequentemente, na manhã de 13 de janeiro de 28 depois de Cristo, bem cedinho, Jesus e os apóstolos, acompanhados de uns 25 discípulos, rumaram para Cafarnaum e se alojaram nessa noite na casa de Zebedeu. Então, a partir de agora começava o serviço, né, de, de Jesus e seus 25 apóstolos, apóstolos de João e de Jesus, para disseminar o reino. Então, a apresentação do documento de hoje é essa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, muito obrigada. E a gente depois vai continuar com outras atividades, mas vamos para as perguntas. Por que 25? 25 eram os 12 de Jesus, os 12 de João e mais algum. Não sei quem era o 25º. O livro que coloca assim. Porque não tinham só os apóstolos de João e os apóstolos de Jesus. Sempre iam mais pessoas, mais seguidores, né, juntos. Nesse caso, nessa hora, nesse dia, tinham 25. Chegou a ter 30, chegou a ter mais que isso. Alguém mais? Línia, por favor. Então, pelo que eu entendi, os discípulos de João continuaram batizando e os de Jesus pregavam, mesmo depois da morte de João, é isso? Uhum, isso. Também foi o que eu entendi. Oi? Também foi o que eu entendi. E esse costume daí seguiu igreja Sim, tem. adiante, né? Aham. E quando o... Não, não. Teve um momento que até eu falei sobre isso. Teve um momento em que os apóstolos, depois da morte de João Batista, os apóstolos de João pregavam, batizavam e diziam: arrependei-vos e sereis batizados. Já os apóstolos de Jesus, quando batizavam, diziam, proclamavam até, eles falavam, proclamavam, acreditai e sereis batizados. Lembra? Então, eu acho que os apóstolos de Jesus também passaram A a batizar. batizar. Uhum. Uhum. Fernando? Oi, Sueli.
Obrigado, viu, pela apresentação, muito, muito bacana. Eu levantei aqui no chat agora essa questão do batismo. Seria Uhum. interessante ou não para os praticantes da filosofia urantiana praticarmos também esse rito? É interessante, é importante ou não para Na minha para nós opinião, atualmente? na minha Na opinião, porque o sua, livro não na fala sua, sobre isso. na sua e nos demais, que você Uhum. acha? Eu acho que não, porque Jesus não foi contra isso, né? Mas não foi Jesus que falou, vamos batizar. Verdade. Jesus simplesmente seguiu o costume da época, tanto que ele falou quando ele foi ser batizado. João perguntou para ele: o que que você está fazendo aqui, né? Por que que você quer ser batizado? Você não precisa disso. Não, eu só estou seguindo o costume. Eu quero fazer como todos fazem. Eu só estou seguindo esse costume. E quem deliberou que deveriam ser batizados, tanto que tem uma parte bastante grande desse documento falando sobre isso. Os apóstolos de João não abriram mão para se juntar com os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de João não abriram mão de batizar. O batismo era uma coisa sine qua non para eles, né? Eles não abririam mão disso. E então Perfeito. os apóstolos de Jesus cederam e concordaram. E passou a ser um costume do grupo o batismo. Mas Jesus nunca falou para ninguém se batizar. Então, na minha opinião, humilde, posso estar errada? Não. Ok. Mas Tá. é claro que, lembra, a leitura de um livro durante é a construção de uma religião pessoal. Então, para quem fizer sentido, eu acho que tudo bem. Para Hum, mim, não. Eu sou batizada na Igreja Católica, que quando eu era pequenininha, fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão. Mas meus filhos também foram batizados, porque eu não tive coragem de não os batizar. Eu não era tão forte assim no livro. Bom, eu nem conhecia o livro do Durante nessa época. Mas hoje, se eu tivesse filhos hoje, eu não sei o que eu faria. Olha só, bem diferente. Bem difícil, né? bem Atualmente, difícil. É porque é um diante costume tão das coisas. enraizado, né? Principalmente para quem foi católico, é muito uma coisa muito forte. Acho que para quem é evangélico também é difícil. Mas, por exemplo, olha, eu tenho uma neta que agora ficou na época de fazer a primeira comunhão. E ela não queria fazer a primeira comunhão na Igreja Católica. O que eu disse? É um rito da Igreja Católica, né? É, se você está seguindo a Igreja Católica, talvez fosse bom fazê-lo, mas se você não sente no seu coração que é necessário, então não faça. E isso, assim, ela teria que ter feito há uns 2 ou 3 anos atrás. Ela não quis fazer, no final do ano passado, ela começou a frequentar a Igreja Católica e ela decidiu que esse ano ela vai fazer o catecismo. Ótimo. É bom para ela, tá ótimo. Tá levando para Deus do mesmo jeito. Isso são só ritos externos, na minha opinião, né? São só ritos de passagem, ritos externos. Não é o que realmente vai te levar a Deus. De repente é só uma muleta, como diz assim, que nem uma pessoa que leva você precisa daquele, uma bengalinha para você chegar num outro passo, para você subir mais um degrau. Então, para a pessoa faz sentido? Ótimo, eu acho que tem que fazer. Lilian. Então, porque a gente aprende, parece que através da Bíblia, os padres falam que quem não é a salvação, para ser salvo, você precisa se batizar e crer em Deus e e ser batizado, né? Parece que é uma condição para ser salvo. E daí a gente pergunta, mas e o pessoal e os budistas e os, né, e os hinduístas e aqueles que não conhecem Uhum, Jesus, que não conhecem, estão tudo perdido, então, aquela história toda. E mas eu vejo assim que o batismo, ele é um testemunho também.
ele é um testemunho de que você aceita Cristo, né? Então, mas na Igreja Católica você é batizado com 1 ano de idade. Não, assim, independente, porque eu me lembro que quando eu batizei, eu quis logo batizar o meu filho, porque eu queria oferecer aquela criança a Deus oficialmente, né? Uhum, Eu queria que ele fosse de Deus, então eu não, nem tanto para apresentar a comunidade, porque esse é um dos objetivos do batismo dentro do catolicismo, né? Apresentar a criança à comunidade e oferecer também aquela criança a Deus como em agradecimento, fazer um cerimonial ali. E por ela, porque é assim, os pais eh, prometem, né, que vão criar essa criança dentro da religião, e vão ensinar, e vão catequizar e toda essa coisa. Então, por isso também que batiza quando criança. Mas eu vejo assim que ele é um ritual, que ele é um testemunho também para outras pessoas de que você aceita Jesus na tua vida. Vejo assim, né? Então, uhum, quer dizer, se Jesus não foi nem contra nem a favor, exatamente. estava Mas eu ali. acho que se fosse uma coisa crucial, seria uma coisa que Jesus não abriria mão. Também, isso, porque daí a colocar que depende disso para salvação, Não. ficaria um ponto de interrogação, né? Eu acho que a nossa salvação depende do nosso perfeccionamento, de fazer a vontade É, do Pai e de acreditar que Deus é nosso Pai e que nós somos todos irmãos. Pelo menos é isso que eu compreendo do livro de Urã. sim, sim, de acordo com o livro de Urante, a gente, todo aquele que crê será salvo, né? Uhum. Obrigada, Lilian. Helder, Oi, boa noite a boa todos. noite. Então, na questão do batismo, complementando ali a que a Lilian falou, na Igreja Católica, pelo menos a gente aprendia isso no seminário, existiam, assim, 3 tipos de batismo, sem contar com o batismo do Espírito, né, que é o nascer de novo. Mas a Uhum. Igreja Católica, ela prega, na verdade, 3 tipos de batismo, que é o batismo da água, o batismo de sangue e o batismo de desejo, que é pouco falado, a gente não vê comentado. Por Eu não conheço. exemplo, quando o pai ou a mãe teve muito desejo de que o filho fosse batizado e aconteceu do filho não ser batizado, a igreja considera o desejo dos pais como um batismo. Do sangue seria dos mártires, né? E da a água ou qualquer líquido. Até tinha uma brincadeira não, isso foi um fato que aconteceu no seminário, quando na sala de aula um padre ele perguntou ali na sala de aula para a turma de filosofia se acaso quando alguém morresse e não tivesse um líquido para o batismo, né, se poderia ser uma água de uma sopa, por exemplo, podia ser batizado com aquela água, né? Até daí um respondeu lá, assim, se fosse a sopa aqui do seminário, podia, mas lá da Cúria Diocesana, não. E ele foi bem repreendido pelo Papa. Imagino. Mas a questão é que eles consideram, se não tiver, na ocasião, uma água, um líquido que se asperge ali na testa e a pessoa é considerada batizada. Pelo menos isso é o que ensinava. Legal. Obrigada, Helder. Nada. Mais alguém, pessoal? Senão a gente vai para a lição de casa. Estou curiosa. Falamos tanto em batismo, Sueli. Será que a Igreja Católica faz hoje batismo de adultos também? Para quem se converte ao catolicismo?
Sim, Acho que sim, eu sim, acho que faz. sim. Faz. Uhum. Me parece Muito que a crisma é a confirmação do batismo. isso. A crisma. É. E aí a criança já é mais velha, já tem, acho que se não me engano, 14 anos para fazer a crisma, pelo menos, até onde eu sei. E é a criança que escolhe fazer a crisma. Fui católico também, passei por todos esses rituais. É, eu também. Quem batiza? Oi? Quem batiza? Quem batiza? Isso, O padre. isso. E nós precisamos de intermediário com Deus ou é só entre eu e Deus? Então, Então, tá é findado por o isso que eu assunto. falei que a minha opinião era de que não precisava, mas é a minha opinião pessoal. Mas eu sou batizada, meus filhos foram batizados, meus netos foram batizados. Tudo porque todo mundo quis continuar seguindo o curso normal. Pessoal, então, eu vou compartilhar de novo aquela liçãozinha de casa que eu passei para vocês. E se alguém conseguiu fazer, a gente vai ler aqui, tá bom? Era só um minutinho. Eu vou pular assim rapidinho. A gente não vai ler tudo isso de novo. Então, como fazer uma oração, né? Isso a gente viu na aula passada, dentre outras coisas, né? Então, passo a passo para uma oração sincera, segundo os ensinamentos de Jesus. Então, relembrar os elementos essenciais de uma prece. A invocação, que é dirigir-se a Deus com respeito e com amor. A gratidão, expressar o reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Pedido ou reflexão, compartilhar preocupações, desejos ou intercessões por outros. Entrega, demonstrar confiança e fé na vontade do Pai. E aí, cada um que quisesse e desejasse deveria escrever uma prece curta utilizando essa estrutura. E se sentirem à vontade, podem compartilhar as preces com o grupo. E aí lembrar que a prece deve ser espontânea e sincera e não apenas uma repetição de palavras, ela tem que vir do coração. Então, alguém conseguiu fazer alguma coisa? Fez, Egli? Então, quem conseguiu fazer, pode levantar a mãozinha no chat e aí eu vou chamando para ler. Pode ser? Então, Lilian, você quer ler a sua? Vou ler, bem curtinho. Pai universal, te agradeço pelo seu grande amor e por ter me doado a vida. Te peço que sempre estejamos atentos aos teus desígnios e ensinamentos, e que cada ser encontre seu caminho celeste, e que seja feita a sua vontade. Nossa, que lindo! Parabéns, Tá. muito obrigada. Foi difícil, Lilian? É, é que a gente já está acostumado no grupo de oração, né? Mas daí eu segui os teus passos, ficou mais fácil. Então tá bom. Os meus não, de Jesus. É, Tá bom. Egli, você tá muda. Desculpa, deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Amado e adorável Deus, nosso Pai, sou imensamente grata por Sua presença na mente de cada ser humano. Peço para que os pensamentos
e os comportamentos expressem o amor, a bondade, a alegria, doçura, fé, mansidão, paciência, temperança, paz, e estejam sempre presentes nos atos no dia de hoje. E a busca constante de escolher a retidão para adorar-te a ti, amado Pai, para que assim possamos nos orientar através das suas inspirações e sabedoria, para estar mais perto de ti na construção do progresso diário. Ilumine com a sua presença amorosa os seus ensinamentos e fortaleça os nossos aprendizados, pois é da minha vontade que a sua vontade seja feita, agora e sempre. Amém. Ai, que lindo, muito bom. Você citou os frutos do Espírito, que bonito. E aí, como é que foi fazer essa Gosto muito oração? de lembrar. O roteirinho ficou bom, ficou fácil, claro, né? Eu falei, eu quero ver o que eu coloco aí, cada uma parte. Fiz assim. Muito legal. É claro que escrever é diferente de falar, né? Quando você vai fazer essa oração, digamos assim, espontânea, eu acho até que é mais fácil, porque é uma conversa com o Pai. Mas é legal também fazer essas orações escritas. Ficou muito bom, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. André? Amém. Fiz a prece também. É uma prece curta, né? Mas como fala, né? Se for de sinceridade, coração, né? Aham. Então diz assim: ó Pai universal, grande é o seu nome, grande é o seu amor. Gratidão, Pai, pela vida que tenho aqui na Terra errante e pela família e amigos que tenho aqui, e por toda a experiência que estou vivendo aqui. Pai, me ajuda a transmitir o seu amor a todos que estão ao meu redor. Que seja feita a sua vontade, pois confio em ti. Amém. Ai, que bonito. Muito bom. Muito bom, muito bom. E você achou, o que que você achou de fazer essa oração? Eu gostei muito porque, do jeito que você botou ali, aí a gente separa parte por parte, né? Então a gente, como se diz, é um fechamento completo, né? Que é a adoração, a gratidão, o pedido, né? E, enfim, englobando tudo isso, eu tive esse resumo e gostei muito dessa prece, né? A gente se expressar para Deus e saber se expressar também, né? Isso é muito importante, né? Muito bom, muito obrigada. Parabéns. Gratidão. Amém. Mantovani? Eu fiz também, prezados irmãos, também uma pequena ação, não segui essa regulamentação da facilitadora, mas foi uma coisa também espontânea. Mas antes de dizê-la, eu gostaria também de fazer um comentário sobre a pergunta do Fernando, Aham. que se o Senhor Jesus, embora o livro de Urântia não faça nenhuma, assim, pregação a esse respeito do batismo, eu acho que se o Senhor Jesus não quisesse que fosse realizado qualquer coisa nesse sentido, como uma demonstração pública de sua fé e de sua opção pelo, pelo, pelo seu trabalho, ele não se submeteria ao batismo de João. Assim penso eu, tá? Muito É, bem. tudo Obrigado, bem, irmão. Celi? Agora, a oração é bem curtinha também, talvez mais curta que do André. Senhor, nosso Pai universal, Pai de toda a criação e de toda a eternidade, venha o teu reino a todos os corações, para que repousemos na tua segurança, para todo sempre. Amém. Olha que lindo, parabéns, muito bom. E foi Amém, amém. fácil de fazer essa oração? Eu achei até sim, Sueli, que foi bastante espontâneo. Acho que nunca eu fiz uma coisa dessa. Que E legal. se Então, fosse ainda seguir os preceitos, podia sair até mais bem elaborado, mas eu achei que ficou bom. ficou maravilhosa. E é realmente isso, o que que Jesus pede? Ele não quer
uma oração repetitiva, uma oração quadradinha dentro dos padrões. Ele quer espontaneidade, ele quer uma conversa com o Pai. Então tá certinho. Aquele Olha, roteirinho é só para facilitar a nossa vida, mas não é que precise ser seguido. É só uma orientação. Os apóstolos pediam, como é que eu faço uma oração? Qual que é a receita de bolo? Então, Jesus deu o caminho das pedras, mas eu acho que a gente vai se soltando, né, e vai cada vez criando mais. Obrigada, Natosani. Roberto? Olha, eu não tinha preparado uma oração, mas eu ouvi você falando nesse dever de casa, e aí eu lembrei da oração que o nosso irmão Marcos me ensinou hoje, explicou como foi, e eu falei, uai, parece que era para agora, e eu vou falar. Essa Tá oração bom. que o Marco Vilarins me falou é assim, ó. Pai amado, o Senhor sabe de todas as coisas e nada acontece sem a sua permissão. É da minha vontade que a sua vontade seja feita, hoje e sempre. Amém. Que lindo. É, Muito forte e muito bonita. sim. Muito obrigada, Roberto. Yara? Eu não fiz, não preparei uma oração, mas eu tenho um compartilhamento que ficou muito significativo para mim hoje, uma experiência vivida, e eu trago como a minha oração pessoal, né? Eu hoje fui fazer 4 exames de ressonância magnética e quando eu cheguei lá, a pessoa que ia fazer o exame me informou que seria um exame de 1 hora. E eu achei difícil escutar 60 minutos. O que que será 60 minutos? Um incômodo físico, escutando aquela situação, né, de uma ressonância magnética, sem possibilidade de mover, com os pés assim bem atados. Eu nunca passei por uma experiência tão desafiadora. E o fato da gente estar aqui conversando sobre oração, né? Eu fiquei, o que me fez ficar mais presente comigo para estar ali naquela máquina foi pensar em Deus. E foi assim, ir buscando nessa presença comigo e nesse acompanhamento recursado por não sei o que, sabe? Assim, eu fui pensando, fui sentindo, fui pedindo que eu pudesse ter tolerância naquela situação adversa, né? E, e o rapaz falava assim, senhora, as imagens da senhora estão ficando tremidas. É preciso que a senhora respire mais leve. E aí, o que que era respirar mais leve? Era respirar menorzinho. Então, hoje eu descobri que o que eu aprendi pensando em oração, né, pedindo, foi assim, experimentar toda uma capacidade que se faz presente durante uma experiência significativa que a gente se abre e aceita ficar receptivo. E essa receptividade, ela revelou para mim ali um domínio sobre a dor, um domínio sobre eu tinha na mão a possibilidade de interromper o meu encontro, né? E muitas vezes minha mão ficou tentando apertar e falar chega. Mas eu pensei assim,
outra coisa que eu descobri orando foi a minha intenção. E aí eu pensei, a minha intenção de estar aqui, sabendo que esse exame é um exame longo, é que o meu médico pediu esses exames e ele precisa desse exame, desse resultado, para ele me ajudar a solucionar e dar um direcionamento no que eu preciso encontrar. Então, aí eu pedi, Pai, me dá a força que eu não estou tendo para conseguir ficar, né? E teve uma hora que eu estava tão cansada, estava tão difícil, que eu senti uma coisa assim vindo na minha cabeça, como se fosse. Aqui na minha visão era um teto bem próximo dos meus olhos brancos, mas aqui vindo, aqui atrás tinha uma abertura de máquina, e eu senti uma energia que tinha uma cor, a cor branca, entrando assim pela minha cabeça, como se estivesse mudando a minha frequência de energia. E eu fiquei leve, e o meu corpo fez um assentamento maior ali, de na maca, né? Então, eu senti que em cima da dor ficou uma calma, sabe? Assim, ficou uma calma, e eu comecei a responder e repetir assim: eu sou capaz de sentir essa frequência dessa calma, desse amor. Isso é maior. E eu vou chegar até o final. Mas quando chegou com 15 minutos, eu apertei. Eu apertei a campainha e pedi. Eu falei, eu não consigo. Aí o rapaz veio e falou, senhora, faltam 15 minutos. A senhora já conseguiu 45, já conseguiu 3 exames, só falta um. Podemos seguir? Eu estava preferindo até desmaiar. Falei, vamos em frente, 15 minutos. Então, novamente, foi assim uma experiência de lembrar de Jesus. Eu falei, gente, eu estou aqui há 1 hora. Quanto tempo será que Jesus ficou na cruz esperando morrer, né? Com aquele nível de dor sobre-humana ali. Então, vamos lá nesses 15 minutos. Então, essa cultura que a gente está aprendendo aqui através das revelações, essa forma de sentir o que vai além, que a gente nunca sabe o que vai além da nossa experiência humana, física, né? Mas é algo que em mim subiu, elevou, foi o que eu consegui elevar dentro de mim, é que me deu condições. E quando eu saí, eu tremia e chorava tanto. Eu chorava de orgulho, de conseguir ter suportado ali o desafio, de ter vencido. E o rapaz falou, mas eu apertei a campainha no final, tá, gente? Aí o rapaz chegou, eu falei, olha, agora eu já não estou no meu limite, não, agora eu não suporto mais, eu preciso parar aqui agora. Aí ele falou assim, senhora, nós conseguimos. Aí eu desabei, aí eu chorei bastante, né? Porque foi assim, o corpo ficou muito tempo imobilizado, e eu acho que todo o estresse ali da experiência, embora vencida, aí veio, né? Muito tremor, muito choro, muito desamparo e uma alegria no coração. Então, a minha oração é um depoimento de superação, de enfrentamento e de entrega. Foi uma entrega muito grande, né? E bem fundamentada numa intenção e numa confiança de que eu conseguiria, porque era muito importante ali, né? Assim, tá. Foi legal. Então, vou levar isso para frente, para mim, e aqui o que eu trago é que a gente possa descobrir o que a gente é capaz, né? Que a gente tenha a coragem de descobrir o que a gente é capaz
com a nossa vida, com as condições que a gente encontra na vida, para que a gente possa dar o próximo passo, Se né? colocando nas mãos de Deus, né? Nos colocando nas mãos de Deus. Então, essa é a Uhum. minha oração, Foi né? isso que Essa você fez. gratidão. Uhum. Parabéns, muito bonita, sua oração vivida, muito boa. Mais alguém, pessoal? Obrigada. É, eu só queria colocar uma coisa, eu estava até aqui procurando, não estava achando, mas achei. Mantovani, eu concordo com você. Eu havia dito assim, olha, se fosse realmente importante o batismo, quando teve o encontro dos apóstolos de Jesus e de João, Jesus haveria de ter dito, né, que o batismo era uma coisa imprescindível. Mas você tem toda a razão. Se fosse uma coisa ruim, Jesus também teria dito o contrário, não se batize. Então, acho que você tem razão. O texto que eu havia dito, né, que Jesus, quando foi se batizar com João Batista, e aí João Batista chega para Jesus e pergunta assim: Mas, mestre, por que viestes até dentro d'água para saudar-me? E Jesus respondeu: Para submeter-me ao teu batismo. E João replicou: Mas sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. Por que vieste até mim? E Jesus murmurou a João, porque ele não queria nem que os irmãos dele, Judá e Tiago, ouvissem. Sê tolerante comigo agora, pois cabe a nós darmos esse exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, e para que o povo possa saber que é chegada a minha hora. Então, foi uma forma também dele demonstrar que tinha chegado a hora dele, né? A hora de começar a pregar a novidade do reino de Deus. Ia começar o serviço público dele logo depois do batismo, né? Ele é batizado, ele vai para as colinas pereianas por 40 dias, tomar as decisões que ele elaborar, né? Tudo que ele iria fazer no serviço público dele, e ele começa depois a fazer a pregação e a disseminação do evangelho do reino. Então, eu acho que você tem razão, Mantovani. Se fosse uma coisa ruim, Jesus teria dito que não fizesse. Se fosse imprescindível, Jesus também teria dito que fizesse. Para ele, é uma coisa, é um rito, é um sacramento. Na Igreja Católica é um sacramento, mas é um rito exterior de anunciar que você é um filho de Deus, que você acredita ser um filho de Deus, né? Como eu disse, eu sou batizada, meus filhos, meus netos. Mas eu não sei muito como lidar. Então, vão falar assim para mim: ah, mas se você acha que não é importante, por que batizou todo mundo? Também não sei. Então é isso, pessoal. E vamos então para o sorteio do livro, ou alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum questionamento? A Yara Não, estava mão levantada, porque Ah, esqueceu de Yara, baixar. você quer falar? Não, não. Oh, desculpa, gente. Então tá. Achei que tinha tirado a mão aqui. Então, Então, deixa eu Oi. dar uma palavrinha também com a querida pode, Irmandade. claro, lógico. E em prosseguimento aos nossos estudos do livro Durante, semana que vem eu gostaria de convidar a todos para também participar da apresentação do documento 145, né? Os 4 dias memoráveis em Cafarnaum, Ai, que que o legal. Senhor Jesus saiu de lá do acampamento de Pela no dia 13 de janeiro e no mesmo dia à noite já estava em Cafarnaum. E certamente foram a pé, né? Aham, Então, gostaria de convidar todos para a semana que vem também, aprendendo mais um pouquinho com o livro de Urântia. com certeza, todos convidados. Estaremos juntos. E olha, experiência maravilhosa essa, né, em Cafarnaum. Fantástica. Eu choro e fico suado de tanta emoção em ler o que aconteceu lá nesse documento que vai ser dito na semana que vem. Obrigado, viu, pelo convite, Mantovani.
Tudo bem, Muito legal. tudo bem, Fernando. E a gente vai saber por que que foi tão memorável assim, Isso, Verdade. todas as outras passagens que envolvem o Senhor Jesus. isso mesmo. Então, eu vou pedir para a Lilian, por favor, se me dita o nome das pessoas, eu vou compartilhar aqui Tá a bom. tela do sorteio. E aí, Lilian, você pode, por favor, me ditar? É Yara, Aélio, André, Cristiane, Egli, Fernando, Elder, Ilza, Isabela, Ivanil. Nome, ô Sueli, por favor. Oi? Tira meu nome, por favor. Sim. Mantovani. Peraí. Vocês podem doar, se vocês receberem e já tiverem. Mantovani, Mantovani. Eliane, Liane, Moacir, Roberto, Sandal e Sidney. aquelas pessoas que já têm o livro, às vezes falavam da minha chance para outra pessoa, que é bacana também, é uma atitude bastante legal. Mas, se a pessoa recebe um livro e já tem um outro livro, ela pode dar para alguém do círculo dela. Porque a gente aqui da escola, a gente dá para as pessoas que estão ao redor da gente, né? Mas era legal que vocês multiplicassem isso também, né? Então, por isso que é bacana, se você já tem um livro, se você ganhar, você doar para alguma pessoa que não faça parte desse nosso mundo aqui, mas que doe para que outra pessoa tenha oportunidade de conhecer o livro de Urântia. Vamos lá, sorteando. Moacir. Moacir ganhou o livro. Parabéns. Uhul! Parabéns, Moacir. Parabéns. Parabéns. Depois você passa para a gente no WhatsApp o seu endereço e a gente manda o livro para você. Eu Tá bom? recebi um livro esses Hum. dias, bem, doei para uma pessoa que não faz parte do grupo. E eu vou fazer a mesma coisa Isso novamente. mesmo. Muito legal, Moacir. Parabéns. Na verdade, eu já tenho o seu endereço. Daí Então, depois eu te mando. se Aham. você... Então, não preciso mandar mais, né? Não, eu já tenho. Pode Tá deixar. bom, então, Sueli. Obrigado a todos. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação, pela contribuição. Muito bom ver todos vocês aqui. Quarta-feira que vem vamos estar junto com o Mantovani lá em Cafarnaum. E boa semana. Obrigada, Sueli. Obrigada a todos que Boa noite, participaram. obrigado. Bom Até descanso a semana que vem. todos. Até Foi semana bom que ter estado vem. junto com vocês. Obrigado. Boa Tchau. noite, boa semana a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Parabéns, Obrigado, bom Yara. dia para todos. pessoal. Boa Parabéns, noite, Yara. Yara. Tchau, Parabéns. Sandal. Aí no Japão.